Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Essa, um programa que só fala de assuntos interessantes para vocês, que é marketing, negócios, inteligência artificial, que a gente estava falando agora, sem vocês ficarem aí sabendo, mas depois a gente pode falar. Sim. E só assuntos que vocês vão gostar. Então já vão deixando aí o like para ajudar e para não esquecer, porque vocês vão ajudar no algoritmo. E eu também vou chamar minha apresentadora não, gente, é a minha parceira de bancada, Andressa, não corta. A gente não edita nada. Ai, meu Deus! Não gosto de edição, porque não é de verdade. Aqui tudo acontece de verdade, eu errei, não é apresentadora, mas é a minha grande parceira, apresentadora também, Andressa. Oi, pessoal! Aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações, curta, compartilha. De verdade, isso ajuda muito a gente. Não é balela, não é só mais um pedinte aqui, né? Isso vai nos ajudar bastante. É, porque a gente só vai falar de assuntos interessantes e vocês sempre vão gostar. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma convidada que tem uma trajetória incrível para vocês conhecerem, porque ela passou pelo lado das agências e também foi pro lado do marketing. Então ela vai ter muito assunto aqui. Tô curiosa. Eu não tô falando isso errado, acho que é emoção de receber aqui a Juliana Felipe, diretora de marketing da Euro 17. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço, meninos, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Que bom, a gente que agradece, porque a gente vai fazer várias perguntinhas aqui. Vocês já fizeram na comunidade, fiquem atentos. Entrem lá na comunidade e vão mandando sempre a perguntinha de vocês. Porque aqui, ó, mais pra frente a gente vai sortear e a Juliana vai responder a pergunta de todo mundo. Acompanha, é até o final do episódio, hein? E vamos começar então com aquela pergunta que sempre vem à tona. Como começou essa trajetória profissional, Juliana? Como é que foi? Eu sempre falo que eu não escolhi o marketing me escolheu, né? Ai, Então, que quando lindo. eu começo a contar como eu comecei na área da saúde. Olha. Eu sou protética formada e fiz 3 anos de fisioterapia. Uau! E aí, de se nada der repente- certo, você pode atuar na sua área ainda. Porque, olha, Tem Eu acho que não mercado. mais, meninas, eu Não, acho que não. olha, tem um monte de gente se quebrando por aí. E aí, morava no interior, né? Fiquei, por causa dos meus pais, fiquei 16 anos no interior e decidi vir para São Paulo. Aonde né? você morava, desculpa? Em Caçapava, no Vale do Paraíba, ali do lado de São José É dos pertinho Campos, até, Taubaté. né? Dá o quê? 1h30? de 2 São Paulo? horas no máximo, Aham. né? Ali tem grandes empresas, meu pai era da época da Auto Latina, então nós fomos pra lá, né? E aí eu vim e falei, não, chegou uma hora que eu falei, não, até todo jovem fala, quer vir pra São Paulo, quer crescer, quer conhecer. E eu vim convidada por um amigo da minha mãe, que trabalhava, que é diretora de marketing, e trabalhava num grupo que tomava conta da segurança dos caixas eletrônicos aqui, de 24 horas. Uau. Né? E aí eu comecei ali com ele, na parte do marketing, dando assistência para ele, e dali fui me envolvendo um pouco mais. Fui convidada então para uma outra empresa que trabalhava com tecnologia também, e atendia grandes empresas. Eu fiquei no endomarketing naquele momento. Legal. Conhecendo um pouquinho, vendo como atendia clientes, entendendo um pouquinho de como você conquistava os clientes, né, no dia a dia, como que você conversava com eles. E eu falei, quer saber? Acho que então eu vou entrar nessa faculdade aí para entender como funciona realmente. Fui convencida, Fui agora eu vou. Depois de 3 anos que eu tava ali no meio já, falei, não, acho que agora eu vou entrar. Entrei até tarde na faculdade, entrei com 24 anos, né? Então já tava um pouquinho mais tarde mesmo. Nunca é tarde, na verdade, Nunca é tarde, né? Mas você sabe que você vai lá, um pessoalzinho de 17, 18, tá todo mundo ali. Sim. A gente se sente mal, né? mas eu acho que é uma idade tão boa também pra decidir, porque 17 anos decidir a vida, gente, Eu acho também meio acho totalmente arriscado. contra. Depois eu sou falar muito sobre contra, isso, porque então acho que você foi na idade certa, entendeu? Exatamente. E ali fiz muito amigos, né? E um dos meus amigos que fazia faculdade comigo trabalhava no Habib's. E aí ele falou assim, olha, tá precisando de uma assistente pro diretor lá, que você não quer tentar? Eu falei, olha, é interessante. Gente, que oportunidade incrível, Muito uma grande legal. marca. E eu tive o grande prazer de trabalhar com o Sr. Pedroso, né? O Sr. Pedroso é o grande criador do gênio do Habib's. Sim. Né? Então ele que a gente chamava de dinossauros, trabalhou com a Zemais, né? Com Zezito, enfim, Sim. com grandes nomes do mercado. E ali eu comecei mesmo como assistente dele. E eu fui indo, então assim, era muito mais acompanhar a reunião, fazer atas e entendendo Nossa, o dia a mas que dia. incrível. Ah, mas ali é uma aula, né? É, É a uma escola faculdade, perfeita, na né? prática. Deus, Trabalhar que com o incrível Alberto oportunidade. Saraiva é muito enriquecedor, Ah. né? Trabalhar ali no Habib's foi
8 anos de grande experiência. E aí eles entenderam que precisava que, assim, dentro do Habib's tinha uma house, né? Tá. Só que essa house, ela não estava estruturada como uma agência realmente. Então ela tinha área de produção, área de trade e a diretoria. Então a diretoria passava direto para a criação, que passava direto para a produção, aquela bagunça toda. Até que um diretor falou assim, não, Juliana, você é bem organizada, que tal você virar um atendimento? Bota a ordem. Né? Que tal você virar um atendimento? Foi aí que começou. Eu fui sozinha durante 2 anos. Tava com quantos anos? Eu tava com 27, né? Então, durante Mas 2 olha que anos legal. ali, Uhum. eu fui sozinha como área de atendimento e precisou crescer, porque o Habib's cresceu. O Habib's cresceu muito. Eu cheguei a estar no Habib's quando ele tinha 247 lojas. Nossa, muita coisa. Brasil. E tinha mais de 3, 4 mil funcionários, porque são todos, né? Então, assim, foi uma escola maravilhosa, tremenda, com o melhor professor que eu podia ter. Sim. Né? E engravidei. Ah, mas que delícia também, né? Depende, não sei, qual que era o momento. Engravidei. Foi bom Assim, ou o não Habib's foi? era muito intenso, né? Então eu sou da época que, hoje em dia, pouquíssimas agências fazem isso, mas eu sou da época de trabalhar até 3 da manhã, 4 da Pois manhã. isso acabou. Isso acabou, né? E eu era assim. Então, eu tinha hora para começar e eu não tinha hora para terminar. Então, era cardápios, a gente tinha um signing que a gente falava dentro do Habib's, que era no subsolo, então a gente imprimia todos os materiais que você imagina de banner, adesivo, tudo dentro do Habib's. Então, o Habib's é totalmente verticalizado, né? Sim. Porque o Saraiva, na família Saraiva, entende que essa é a melhor forma e é a melhor forma. Verticalizar o máximo possível que você pode da sua operação é a melhor forma para você ter controle e agilidade. Né? Então, é lógico, a gente tinha sempre uma grande agência por trás para auxiliar a house, tinha, mas 90% das coisas saíam ali de dentro. Né? Tive grandes parceiras que me ensinaram muito, essas agências grandes parceiras ali naquele momento, que também me ensinaram bastante. E ali eu fui crescendo e engravidei, né? Encontrei meu marido na época dentro do Habib's também, e engravidei e tive minha filha. Né? E naquele momento voltei a trabalhar depois, fiquei mais 1 ano, mas coraçãozinho de mãe sentia a necessidade assim de que, não, gente, né? É terrível, Quando ela começou a ir pra escolinha e eu deixava, ela chorava. É uma dor, né? É uma dor. Eu me permiti, né? E aí isso é um recado que eu dou pra todas as mulheres: se permita. Se permita dar a pausa. Se permita, porque assim, se você não se permitir, você vai se sentir culpada depois. A minha irmã fez isso, ela se dedicou também, porque... E depois você vai Ela falou, voltar. isso aqui vai passar, eu nunca mais vou ter, eu preciso viver Não esse volta. momento. Exatamente, eu tinha receio dela não saber falar, né, de alguém machucá-la na escolinha, e eu não tinha ninguém por perto para poder ficar realmente com ela. Sim. Então eu falei, olha, né, eu acho que minha missão aqui está cumprida, eu preciso, não estou conseguindo me entregar o suficiente para vocês, eu vou me desligar. Meu marido continuou lá. Sim. E eu saí por 2 anos, né? Só que não me deixaram quieta. Eu tinha 6 meses fora e o diretor, que é o Trielli, que trabalhou comigo também, um maravilhoso, ele foi para a Academia Runner, nem sei se vocês lembram disso, da academia. Trabalhei na Academia Runner também. Que legal. Fui para lá porque ele precisava de alguém para colocar ordem de novo na casa. Você aqui chegava para resolver os problemas. Juliana tem incêndio, me ajuda. Me ajuda, vamos lá, né? O pessoal Que fala legal. assim que a Juliana trabalha com Excel. A vida da Juliana é Excel, olha para tudo para resolver. Que ótimo. E aí estive lá um tempo com ele também. A gente fez uma parceria e voltei. Falei pra ele, não, calma, né? Fiz aqui minha consultoria, vou ficar. E fiquei esses 2 anos parados. Quando eu pensei em voltar, o mercado estava diferente, né? Eu falei, gente, agora, né? Eu sou de uma época onde o offline era 99,9%. Na hora que eu saí do Habib's, o online estava começando a entrar, tanto Sim. que a presidência, a diretoria não aceitava online. Sim. Não acreditava, a gente tentava inserir, né? Na época, minha parceira era a Flávia Drummond, acho que vocês devem conhecer. Ela trouxe uma pessoa de digital e a gente tentava ali inserir, mas não adiantava, né? Era uma resistência grande. E quando eu voltei, falei, opa, o que esse digital aqui vai fazer por mim, né? Como que eu vou? Aí, antes de voltar, lógico, eu dei uma olhada, né? Tentei entender que momento que a gente estava. E falei, agora eu vou pro mercado. Eu falava, meu Deus, não consigo nada. E em 3 meses eu consegui. E consegui num local que foi a minha grande escola digital, que é a agência Cappuccino. Olha! Uau! Trabalhei com o Sim. Vitor Elman, trabalhei com o Martinez, né? Que foram meus grandes mestres no digital.
E ali, então, eu fui atender contas, né? E eles são Diversas excelentes. contas, Sim, né? sim. E aí atendi algumas contas na área alimentícia, porque era o principal que eu tive, mas conforme eu ia me adaptando, comecei a atender outras contas. Então fui na parte financeira, fui na parte de beleza, atendi bastante gente. Fiquei lá 3 anos na minha primeira passagem. E foi uma escola maravilhosa. Tive grandes momentos com a Ajinomoto. Foi um prazer gigantesco trabalhar com deve ser eles. uma marca muito é muito incrível, gostosa, né? intensa, Sim. né? É uma marca com muitas regras, então você aprende a É, trabalhar deles, né? muito Da certinho. cultura, completamente. Exatamente. Quem sabe trabalhar com japonês, sabe qualquer coisa, né? Porque, Exatamente, assim, mas é muito bom. e é muito bom, é É. uma escola realmente, assim, da forma como eles conduzem e tudo mais. Às vezes um pouco mais engessado, mas não só eles, como qualquer empresa, né, de fora que acaba aportando É aqui. isso mesmo, Sente essa insegurança muito grande, né? De como assim esse caminhão de dinheiro para investir Não, em não é marketing? assim. Não entendem, não, né? E outra, você tem que gastar. E Se tem você não que gastar, eles perdem gastar. verba no próximo ano. Tem Verdade. muito isso, né? Multinacional tem isso, Isso, né? sim. E aí, fiquei 3 anos lá, tive um problema de saúde da minha filha e tive que me afastar, né? Então, para não ficar não atendendo a conta adequadamente, eu falei, ó, Sim. desculpa, eu vou estar me afastando. E nessa fase entre anunciante que você atuou para trabalhar na agência, você sentiu muita diferença É ali? bastante Como você diferente. organizou a casa, né, desses Sim. lugares? Conta É pra gente um diferente, pouquinho. né? Porque você tem que se adaptar a cada cultura diferente, né? Quando você é o cliente, você tem sua cultura. Exato. E você passa e fala, olha, eu preciso desta forma. Quando você atende outra cultura, você se adapta. Sim. E quando você está de uma agência, você tem que se adaptar a várias culturas, porque nenhum atendimento ele atende uma única pessoa. Sim. Né? Ele atende várias empresas, Isso. né? Pelo menos 3, 4 no mínimo ele está Ele tá, atendendo é. ali. Então ele tem que se adaptar. Então tem uma grande diferença sim, mas não deixa de ser enriquecedor, porque quando você fica só como cliente, você fica engessado. E só naquele universo, né? Na agência você conhece vários segmentos. coisas. Você está falando de agro, de repente você tem que falar de alimentação, depois de moda e saúde. Aí você fala, Aí você vai fazer de "Nossa, esmalte, aí você vai falar de cartão de exato." crédito. É outra história, né? Isso. É outra conversa. Apesar que dentro do Habib's eu fiz até leilão, né? Então, assim, ele é um Sim. outro homem que compra inúmeras empresas. Então, a gente já estava meio adaptada, assim, Sim. às coisas diferentes. Aí me afastei, fiquei um tempo, cuidei dela, mas não deu um ano, Cappuccino me chamou de novo. Juliana, tenho aqui um serviço. Ai, gente, pra- quem é bom no mercado? Não Quem fica é parado. bom, o povo chama de volta, não deixa fugir, não. Aí fui pra lá de Nossa. novo, né? Estava lá atendendo de novo a Ajinomoto, enfim, as meninas, e recebi então um convite da Polishop. Então um amigo meu foi pra Polishop, Ai, que é uma tinha marca vaga. muito legal, né? E o interessante, isso eu acho que é muito importante, eu fui pra lá pra ganhar menos em um cargo inferior. Então eu era na Cappuccino gerente, Tá. né? E como toda agência, você tem uma rotina muito intensa. Sim. Você tem o horário do cliente. Então eu ia fazer reuniões às 7, 8 horas da noite, né? Porque era o horário que a empresa tinha que falar lá Que é com super gostoso, tá com a cabeça ótima pra resolver qualquer coisa. Enfim, Melhor e aí eu horário falei, do dia. não, eu acho que eu preciso, né? Tô chegando aqui numa temporada da minha fase que eu quero um pouquinho mais sossego. Doce ilusão a minha, mas vamos lá. A gente tenta, A gente né? tenta, Nossa, é E complicado. fui pra lá, fui realmente lá como analista, né? Eu tava como gerente, fui pra analista. Mas eu já fui como analista de marketing. Mas o que te mesmo. motivou a ir para Isso. uma empresa num cargo menor, Ganhando menos? O que te motivou? Motivou um tempo e qualidade de vida. Tá. Né? E tinha algum desafio também por trás? Não. Tinha um desafio sim, né? A Polishop, ela não tinha uma área de marketing tradicional. A Polishop, ela foi construída em cima de TV. Então, a área de marketing dela enxergava somente a TV e o canal de Sim. TV Polishop, né? E aí, ela tinha um e-commerce que não estava tão construído, e ela tinha uma área de digital que estava iniciando a construção. Ela tinha 6 meses. Sim. Então, a gente tinha ali um desafio de trazer para a Polishop Toda essa mudança. um marketing mais tradicional, porque o Apolinário, ele é um gênio do marketing, Ele é. de uma forma
dele, ele é. Né? Ele Mas soube... da forma dele, é isso que eu ia falar. Exatamente. E que funciona. E que funciona, né? E da forma dele, ele soube ali trazer aquilo... Ele começou com um shake, né? Então ele soube trazer aquele shake, ele soube vender. E ele soube vender o quê? Na TV, no telefone. Sim. Como que a gente faz fora disso? Né? E tem toda uma cultura ali, um ensinamento que eu acho que todo e-commerce deveria ter. Que é o 360, todos os canais de vendas serem unificados, né? Então todos os canais de vendas falarem a mesma língua. E era esse o desafio. E ali entrei e foi se passando o tempo, né? Era um desafio legal, Foi um desafio muito legal, Nossa, né? eu ia gostar Mas também. imagina, entra já fala, ih, lá vem a chata. Ih, a chata quer saber de tudo, a chata quer organizar. O que vai mudar as coisas aqui. Ela acha que vai conseguir. Eu já ouvi bastante Exatamente. disso. E eu virei, vai lá, boa sorte. Eu virei a guardiã da marca. Então eu fui a principal que começou a unificar a comunicação dentro ali. Né? Então a gente tinha toda a área, porque lá na Polishop também tinha uma house, e não só uma house, tinha uma produtora. Né? Então dentro da Polishop... porque o volume de produção deles, né, tudo extremamente vídeo rápido, gente. Demonstrativo. É absurdo. Né? Então assim, é um volume gigantesco, tem que ter uma produtora interna mesmo. E os profissionais são maravilhosos, os editores, assim, é um time que eles arrasam para onde eles forem. Porque a quantidade, a rapidez, os desafios que eles têm diariamente, porque o Polinário, ele recebe um copo de água e ele fala assim, não, vai vender. Vai vender. Entendeu? Você não acredita. Não, é a água. Ele vai vender. Porque ele acredita, ele sabe que aquilo tem um diferencial, né? Sim. E aí foi crescendo, as unidades foram aumentando, de analista, passei para especialista, para coordenadora. Eram lojas próprias ou eram Sim, franquias? 100% próprias. Ele nunca teve uma franquia, tá? E aí nós crescemos, estávamos no auge, trazendo grandes coisas e veio... Sim. Então, se perguntar qual foi o seu grande desafio na Polishop, foi a... Então você imagina, né, uma empresa que trabalha com 80% dos produtos dela importados. Todos estavam presos no porto. Meu Deus! Então o que a gente tinha era em estoque. Né? É porque eu fiquei pensando agora, eu falei, eles sofreram? Eu falei, não, mas as vendas devem ter, não, porque vocês já estavam num posicionamento disso, né, de TV, de venda. Mas as pessoas... Só que os produtos, é isso, eu esqueci. Mas qual que era a defesa do Apolinário, né? O que ele sempre defende? É a experimentação. Então as lojas dele nunca foram lojas de venda, foram lojas de experimentar. Então o que a gente divulgava? Ah, você foi pro shopping, você não tá com cabelo legal? Passa na Polishop e faz seu cabelo. Você tá cansado? Senta lá e faz uma massagem. Sim. Ah, você quer um cafezinho? Passa e toma. Não, a gente não falava pra eu você comprar. Eu já fui pra Chapinha. Tá vendo? Ó? Foi tudo. Mentira! Foi. Por Deus, eu fui! Foi. Eu falei, vou fingir que eu vou provar. Tava meio zoadinha a franja, eu vou lá. Aí, pô, fiz, juro. E era Chapinha, excelente, saía vaporzinho. Eu indico todas. Não, era eu tenho vários. Eu sou a mulher Polishop. Eu, na minha casa, um monte de coisa Polishop. Eu adoro Polishop, gente. monte de Eu gosto. coisa. E a gente vendia isso, experimentação. Como eu chego na sem produto e falar pra ele, você não pode ir na loja, o shopping fechou. Como que a gente faz? Você imagina então ele tendo que reduzir uma quantidade gigante de funcionários, como todos os empresários tiveram. E aí tem um detalhe, eu tinha feito bariátrica. Porque eu era diabetes, lutei 8 anos contra a diabetes e a única alternativa que meu médico falou agora então eu era uma das funcionárias de risco. Eu não podia ficar presencial. Meu Deus. Então, Tanto pela bariátrica quanto pela diabetes. Exato. Então, mas a diabetes sumiu, graças a Deus, não tem mais, por causa dela. Eu tinha o quê? Tinha 4 meses de cirurgia. Né? Então eu ainda estava naquele nível de imunidade muito baixa, corpo se adaptando. Era super arriscado, super arriscado. A primeira funcionária que mandaram para casa fui eu. Vai para casa, que não tem jeito. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí entramos naquele caos de... Então a gente começou inúmeras reuniões, todo mundo, a gente começou aos poucos mandando as pessoas para casa. Então dentro da Polishop ficou realmente o diretor de marketing, o Rogério Nogueira, e o Apolinário. E o resto todos para casa. Então não ficava ninguém. Como que a gente faz? Não pode produzir filme, a gente não podia comprar produto, porque estava tudo preso no porto, ninguém liberava nada. O que a gente fazia? Começamos então com a área comercial, ter reuniões com as empresas nacionais.
Então pelo a amor de gente Deus, me ajuda. começou Exato. com as empresas nacionais, falou assim, opa, o que vocês têm aí guardado que vocês não estão conseguindo vender? Eu sou o seu meio de venda. Isso. Então a gente apostou todo no e-commerce. Pegamos todos E os deu filmes certo. que nós tínhamos e a gente começou a editar de forma que a gente conseguia encaixar os produtos nacionais. Aí é a forceps, né? Agora você vai trabalhar no não, digital. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. A gente começava 8 horas da manhã e terminava 10 da noite. E com uma equipe totalmente engajada e querendo mesmo fazer isso é aquilo. legal. Né? Então, assim, foi uma virada de chave para o e-commerce da Polishop. Então, ele cresceu 350%. Uau! Foi, assim, uma coisa Uau! maravilhosa. Tanto é que quando a gente voltou, falou assim, opa, o que a gente faz agora? Tem que fazer filme. Porque a gente reinventou, né? Sim. E ali foi um aprendizado muito grande. Eu acho que a maior coisa ali na Polishop é Não, isso. É um exato, time engajado é. e o momento que todo mundo... E era aquela coisa, né? Eu sentava com a minha filha do lado, ela tendo aula, eu conversando, tendo reunião e fazendo comida, e fazendo Cachorro latindo. Cachorro latindo, Porque era para uma todo maravilha. mundo foi um momento de tentar se adaptar à forceps. Meu, vai todo mundo para casa, agora como que vai conduzir? Exatamente. Na época também eu tinha equipe, eu falei, mas como que eu vou falar para motivar a equipe? Porque ninguém Na imaginava. tela. Não, você não imaginava fazer reunião online, não se fazia, era Não, presencial, entendeu? É. Não tinha um dia de home office, não tinha nada disso. E de repente todo mundo tinha que se adaptar, né? Então a gente tentava, eu queria uma rotina para eu conseguir passar por aquilo. Eu levantava como eu fosse sair de casa. Sim. Então eu levantava, eu tomava café, eu me arrumava, eu me trocava. Então eu não ficava de pijama, não. Eu tinha necessidade de me arrumar. Acho que essa rotina ela é fundamental, né? Para quem está acostumado 100% presencial, quando muda o cenário para a gente ficar dentro de casa, é claro, teve muita gente que achou isso fantástico, no sentido de, não vou me arrumar para fazer reunião e tudo mais, mas você colocar esse cronograma faz com que que as suas entregas, elas continuem fluidas. Exatamente, Até eu acho que entra na disciplina, Exato. sabe? De você não perder aquilo, porque eu acho que quando você deixa de fazer aquela rotina, o seu corpo já entende que, tipo, a Vanessa tá de preguicinha, tá de moletom. Sério, então deve ser ela folga tá dela. Não, gente, é químico o negócio. Exato, Não não tem tem como, né? jeito. Claro que assim, se tiver muito frio, eu vou ficar arrumada daqui pra cima. Não vou também mentir. Mas vou colocar o moletomzinho bem arrumadinho por baixo, quentinho. Mas ninguém vai ver. Mas é isso, eu acho que essa questão de se adaptar, eu acho genial no ser humano. Eu acho isso lindo. E eu acho que essa força das pessoas poderem conduzir, como você falou, todo mundo ali, remando no mesmo barco, isso que é o mais legal. A pandemia trouxe muito isso, né? Quando teve esses desafios, o que vamos fazer, para onde vamos. Então a gente sentiu também, claro, uma parte muito negativa de outros seres humanos, mas a grande maioria, principalmente em trabalho, Se uniu. se uniu. Isso foi muito legal. Eu gostei muito de ver. E eu acho que uma coisa que foi ali que eu comecei a aprender um pouquinho mais, né? Eu acho que existe um processo que você cria na sua vida profissional que ela deve existir. Não pular etapas, né? Eu acho que isso é fundamental. E a pandemia fez com que eu trouxesse a empatia, né? Eu sempre fui uma profissional muito correta, rígida, certa, e tinha que acontecer, tinha que fazer. E ali eu entendi que não é ele trabalhar das 8 às 10, né? É a entrega efetiva que ele faz. Se ele vai trabalhar 3 horas no dia dele, ele vai fazer a entrega efetiva, é ali. É abrir a câmera e falar, tá bem mesmo? Tem alguma coisa diferente em você? Por que você não tá igual hoje? Né? Ou aquela pessoa que sempre se maquiava e passava batom, por que você não tá maquiada? Por que você não quer abrir a câmera? Eu acho que trouxe muito isso. Então, de olhar um pouquinho o além do profissional, né? Que ali tem um ser humano. Sim. Às vezes a pessoa ser um pouquinho grossa com você naquele dia, mas o que aconteceu antes dela entrar na reunião com você? Né? O que ela tá passando dentro de casa? Sim. Então, eu acho que também me serviu muito isso. Foi um grande aprendizado nesse momento em olhar o ser humano, não olhar só o profissional. Né? Não pensar que ele é só meu analista, que ele é só meu diretor, não. Tem uma pessoa por trás daquela máscara, né, de profissional. Sim. Tem um Eu acho porquê. que tem pessoas que eu acho que um pouco mais nas lideranças acabam não vendo muitas vezes a gente como número, né? Tem empresas que te veem como número
fato. Isso é fato, acontece. Acontece, mas tem empresas que quando tem esse tipo de acolhimento, eu acho e super aposto nesse perfil. Porque se você não tem uma liderança que tem um mínimo de empatia, ou é carrasca, ou muitas vezes mascara, né, o que não está sendo passado, a gente vê muito isso em agências, né? Sim. Não chega aquela situação acontecendo. Só tem a perder, porque, nossa... Ele vai perder profissionais. Às vezes você fica das 8 às 10 da noite trabalhando. Não é que tem que ser prazeroso de, nossa, meu trabalho, ui, que amor. Não é fácil. Missão cumprida, é um sentimento de missão cumprida, é um sentimento de... fazer parte daquilo. Exatamente, né? é o pertencimento. A gente tem uma missão, vamos lá, chegar aqui. E a pessoa é remunerada por isso, topou trabalhar nessas condições, topou, é isso aqui, vamos juntos. Mas eu acho que as pessoas acabam se perdendo um pouco quando não tem esse tipo de olhar, numa liderança, não sabe reconhecer quando, às vezes, né, mulheres, às vezes, né, não tá num dia legal, às vezes tá com uma cólica, uma dor de cabeça ali, sabe? Poxa, você vê, a fulana nem falou bom dia direito, não respondeu. Então, você procurou saber? Não tá no bom dia. Não, é filho, né? Era filho de... Quem que você tá falando, mãe? Sim, né? Porque os homens não tinham isso, exato. né? As mulheres, sim. Muitas. Né? Dos filhos se pendurando, vários. O pai da minha filha ia pra empresa e eu ficava em casa com ela. Então eu trabalhava e ficava com ela em casa. Então, assim, tinha tudo isso. E ali acho que me ensinou muito, né? Que legal. Eu acho que E na Polishop, o principal case que você pode dizer é o do e-commerce? Você acha que foi o grande marco, né, da sua presença lá? Acho que não, Airfry, né? Eu acho que Airfry, porque assim, Airfry, quem trouxe Airfry para o Brasil foi a Polishop, né? Esse nome Airfry quem trouxe foi a Polishop. E naquele momento eles não pensaram em registrar, né? Tanto é que agora Airfry é um nome público, qualquer um usa. Eles não registraram? Eles não registraram, né? Então virou um nome público. Então as empresas chegavam, elas estavam lançando as Airfrys. E ela falou, opa, vamos me apropriar, porque a Polishop lançou a primeira Airfry super rápido, né? E eu acho que o case foi realmente, que a gente teve que superar tudo, trazer uma nova Airfry, né? Como que a gente melhorava aquilo que já era bom, né? Então, e a gente conseguiu melhorar a Airfry que já era boa. A gente trouxe melhores. Eu saí de lá, estavam chegando maravilhosos. Uau! Estavam vindo outras muito boas que sempre foram parceiras, né? Então você tinha grandes marcas que eram parceiras para fazer Airfrys. Quando eu saí, estavam chegando o primeiro lote feito pela Polishop. Que legal. Né? E que não deixava nada a desejar, muito pelo contrário, né? Ela era igual ou superior à primeira Airfry que a gente teve. Eu falo, gente, né? É normal, porque eu me aproprio tanto da empresa, é muito normal. Mas assim, foram também 7 anos ali dentro, muito bem vividos. E depois eu trouxe um monte de gente para trabalhar comigo. Até brinco com o Rogério, que é meu diretor na época. Ele é meu vizinho, eu encontro ele no supermercado e falo, vai roubar mais um, hein? Ele já tá tudo bem. Foi muito bom. E aí, fui achada. Achada? Como assim? Conta como você foi parar na Euro 17. Conta pra gente. LinkedIn. Estavam procurando, né? Aliás, se quiser contar mais sobre a Euro 17, você pode contar para todo mundo, para quem não conhece. Exatamente. Que eu acho um pouco difícil para quem assiste, né? Mas é um ecossistema complexo, é legal você contar. Ali a Euro 17 é um grupo, né? Então lá tem 12 empresas, né? Contando com serviços, produtos e serviços financeiros, empresas de imóveis, restaurantes, agência. E é um dos maiores correspondentes bancários hoje do Brasil. Então, para quem não sabe, correspondente bancário, acho que todo mundo sabe, mas ele é o intermediador entre a pessoa que solicita empréstimo e o banco, né? Ou outra financeira, né? Hoje conseguimos as melhores taxas que tem no mercado. Que legal. E qual o grande diferencial, né? Que aí eu já adianto um pouquinho que eu ia falar depois. O que a Euro trabalha, né? A Euro trabalha a educação financeira. Ela não empresta dinheiro por emprestar. Então eu vou contar até uns 2 episódios que a gente acha bem interessante, que isso mostrou muito bem o caminho que a gente começou a percorrer, né? Mostramos para o CEO, que é o Marcelo Carvalho, um grande homem, tem mais de 35 anos aí de mercado financeiro e decidiu abrir isso, né?
Ele começou com 5 pessoas, chegou a 1.000 funcionários, né? E, Sim. enfim, com extremamente humano. Então, o Grupo Euro, ele tem essa grande diferenciação. Ele é humano, né? Então, você vai chegar, você vai ter o seu café da manhã na Euro, você vai ter fruta, você vai ter um acolhimento, você tem um nutricionista, você tem um enfermeiro, você tem tudo que você imaginar para você. Não estou passando bem, estou com algum problema na minha casa, procura, né? O RH, ele tem lá um acolhimento para te dar um suporte. Agora eu entendi porque ela gosta tanto do presencial. Eu ia lá também. Um café da manhã praticamente da Xuxa, cheio de frutas. Nossa, A gente fala isso, parece que é besteira, mas não. Faz uma diferença, faz né? Faz muita diferença, Faz. porque você vai em empresas que você não tem cafezinho, gente. São pequenas coisas que acabam agregando mesmo no dia a dia do funcionário, Sim. né? Então, e a gente tem o nosso CEO que ele inventa o tempo inteiro. Então, além de todas as 12 empresas, ele inventou reality show, ele inventou programa de TV, enfim, né? Ele vai inventando e a gente vai indo atrás. A gente vai resolvendo. Eu conheço alguém assim. Eu vou tendo umas ideias. Ela para de ter ideias, pelo amor de Deus. Tem A uma gente hora falou pra ele, você dormiu hoje, né? E o duro é que não é assim, no meio do dia, veio uma ideia. É tipo 6 da manhã, Andressa, tive uma ideia aqui. Olha, é assim, 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 assim. Aí você fica assim, ó. E eu sempre falo assim pra ela, ó, não precisa responder agora, porque eu sei que são 6 da manhã, mas é que a ideia tava agora. Quando chegar às 8, 9 horas, eu já esqueci. Já esqueci. Eu sei que você tá com demanda, mas olha, é muito legal essa ideia. Mas é isso, nas ideias que surgem às vezes, né? Muito. Grandes projetos. Sim, né? com certeza. Grandes. Nesse projeto que eu falei que ele quis, né? Um reality show. A gente ajudou inúmeras empresas, microempresas, a gente viajou o Brasil, né? Então, pessoas que estavam falindo, mostramos o caminho, né? Demos a receita do bolo. É lógico, a gente dá a receita do bolo, a pessoa segue se ela quiser, mas a gente deu ali a Pós o consultoria. programa é o problema da pessoa. É uma outra história, e foi né? muito legal, teve uma grande audiência. Então, assim, eu acho que eu falei, nunca imaginava estar ali na TV, e tava, né? Uma vez Pela Polishop você não teve essa oportunidade, enquanto pela na Euro... Não, no Polishop eu estava atrás das câmeras, Sim. né? Sempre atrás das câmeras, coordenando os projetos. Agora, não, na Euro foi assim. Começou, né, com o meu VP, o VP de marketing começou a ele fazer o programa, aí teve um dia, ele falou assim, não, tá faltando mulher. Venha! A minha empresa é de mulher, vai você. Eu falei, mas eu nunca participei. Ele falou, não, você vai me dar bem. Eu sei bem como funciona isso Gente, eu tô me também. identificando muito com o chefe dela, né? Ela tem as mesmas frases que eu uso. Total! Porque eu acho que ela tem talento. E aí eu falo pra ela, você tem que sair mais. Tá vendo? É isso. E A gente eles tem que não estão apoiar. errados, viu? Não Eles estão. acreditam na gente mais que a gente mesmo. Isso é uma verdade. E confia de olho fechado até, né? Mas é nesses desafios que você se encontra, né? Que você Sim. percebe que você é capaz de muito mais. É verdade. É muito legal, né? Então foi uma escola muito legal, participar de programa, ver gravações, estar ali por É uma trás. aventura. É uma aventura. Fui reconhecida na rua já, e você fala assim, opa, peraí, não posso mais sair de Havaiana pra padaria, né? Cada um ia odiar essa parte de ser famosa. Tipo, nossa, tem que sair. Ai, não posso não sair posso. assim, senão vão Não me vai, não ver. dá. Sim. Brincadeira, gente. Só. Não, mas vai começar. Mas é verdade. Brincadeira vai começar. Mas assim, o grupo é muito gostoso de trabalhar e é um desafio diário, né? Porque como que você vende empréstimo? A pessoa já está endividada. Né? Então a gente tem aí mais de 56, 60% da população, ela está endividada. Sim. Então, como que você vende algo que a pessoa, ela vai gastar mais dinheiro, ela tá devendo, né? Sim. Então a gente começou a pensar, não, mas a gente precisa educar, porque essa educação devia vir de outras formas, mas não veio. Sim. Então, convencemos o nosso CEO, o Marcelo, que aí foi onde ele tomou gosto pela coisa, que ele tinha que dar cara na marca. Então, primeiro veículo, que é um veículo que a pessoa fala que o digital é em alta, só digital, depende. Depende de quem você quer atingir. Depende, Exato, né? Então, rádio é um dos maiores veículos de comunicação que você ainda tem e ele não vai morrer nunca. Sim. Né? E a gente levou ele para rádio. E vamos para a rádio, que era a nossa classe, né, dos nossos consumidores, e a que tem maior audiência.
E ele foi um dia, foi 2 dias, e ele começou a gostar. Ele entrava no ar, as pessoas perguntavam, ai Marcela, eu tenho uma dívida assim, como que eu faço? E a gente foi entendendo que era dessa forma que a gente ia mostrar que a Euro podia fazer a diferença. Sim. Né? Até que a gente um dia falou assim, foi falar de um dos programas do governo, o Desenrola, e a gente foi falar no ar, aí a gente foi pra TV, não falou na rádio e foi falar, vamos pra TV. Foi na TV, ele estava no ar, pegamos um time, falamos, vamos deixar esse time online, porque esse telefone vai acabar tocando para as pessoas entenderem o que é o Desenrola. Sim. E ali ele falou assim, explicou que era o Desenrola, e falou, você tem ainda dúvida? Pode ligar lá, meus analistas vão te atender. E a gente deu uma ordem para todos eles, não era para vender nada. Eles não podiam fazer uma venda naquela noite. Tá. Era só atender a ligação e orientar. Nenhuma venda. Tá. Então a gente fez mais de 1.000 atendimentos naquela noite. Uau. E aí informando para eles o que era o Desenrola, o que ele tinha que fazer, explicando que não pega um empréstimo para viajar, não pega um empréstimo, né, porque eu quero comprar um presente, não, seja consciente do que você faz. E, por incrível que pareça, tivemos um retorno no dia seguinte absurdo das pessoas que ligaram. Porque elas falaram assim, acredito em vocês não estavam querendo me vender nada. Então, é uma empresa séria. Foi ali, então, que ele começou mesmo a educação financeira. Né, de mostrar para todo mundo que você tem que ter um empréstimo consciente, você tem que adquirir as coisas de forma consciente. E aí começamos a pulverizar. Aí fomos para várias rádios, né, tanto o Rio de Janeiro, quanto o Sul, quanto São Paulo, para jovens, para mais adultos, para aposentados, enfim, para todas as idades. E cada idade a gente falava de uma forma diferente. E eu acho que é um ponto importante ressaltar a importância, né, do CEO estar à frente e humanizar a empresa, a organização. A gente está vendo esse movimento muito frequente hoje em dia, né, de alguns líderes aí das empresas colocando a cara a bater, mostrando, né, porque antes eles ficavam mais nos bastidores, exatamente, não apresentavam. Então é importante esse movimento e vocês, né, começaram ali e foram crescendo em outros canais também, né? Exatamente, mas a gente tem lições dessa forma, gente, de marcas como a Apple. Quem era a cara da Apple? Né? Então, Sim. Isso não é novo. Exato. Né? Isso é uma escola muito antiga, mas que realmente esses grandes empresários focavam em outro lado. Sim. Não que eles vão deixar de focar, eles continuam focando, eles têm o período deles ali, totalmente dentro do escritório, focados em reuniões, Sim. mas humanizar realmente é o que importa, é mostrar que existe uma pessoa por trás daquela marca, Sim. que ela é real, que ela existe, que ela tem família, que ela tem problemas, que ela fica doente, E que você ela, está né? ouvindo a dor do cliente, né? Que muitas vezes ela não é ouvida da melhor forma. Você vai num banco, você é rejeitado. Você vai no C1, você é rejeitado. Você está sendo rejeitado por todo mundo. E aí, de repente, alguém, né, coloca uma luz no caminho. Acaba tendo muito essa questão com a marca, né? Esse amor pela marca. É mesmo. quase um acolhimento. Exato. Né? Então eu acho que Exatamente. é isso. E eu acho que você acaba fidelizando, né, esses clientes e colocando ali de uma forma de conversão muito mais fácil. Foi. Né? Porque você passou a confiança para ele, pode ver que aqui tá tudo bem. E tem hora que a gente fala, não vamos emprestar, né? Então a gente Também, não é só pelo score, não é só realmente se a pessoa pode mesmo pegar o dinheiro ou não. Mas conta uma história pra gente engraçada, tipo, de gente querendo pedir pra quê? Eu quero pra comprar um jacaré, sei lá, algumas coisas. Nada a ver. Sei lá. O LGPD não me permite. Né? Ai, meu Deus, que medo! O LGPD Mas, gente, não permite. Olha, eu fico imaginando. Deve ter vários casos. Tem Muito, gente, tem uns casos vários nada a casos. ver. Tem casos, né, de pessoas que retornam para contar a história pra gente. Olha, muito obrigada pela orientação que vocês fizeram, eu fiz da forma que vocês falaram. Então, às vezes a gente estava ali apresentando, vinha o câmera e falava assim, Juliana, eu já tô na última parcela, posso pegar de novo? Eu falei, não pode. Então você fez errado, se organiza de novo. Então a gente orientava assim, sim, né? Tem histórias interessantes que a gente fala, muitas histórias, né, de idosos que pegam para netos, para filhos. Você tem muito disso ainda. E que ainda é um pouco ruim, é arriscado, né? Porque tem netinhos que eu vou contar, hein, gente, que feio, hein?
Porque pega na Se aproveita, Não, né? se aproveita, gente, da senhora, da avó, do vô e Exatamente. faz empréstimo, faz E quando não a sei o gente quê. percebe que é isso, e como que a gente percebe, né? Existe toda uma triagem para isso. Então, começa a senhorinha a falar e de repente o e-mail não é da senhora, o telefone não é da senhora, a gente, pera. Então a gente já recusa. Então a gente tem sim esse cuidado de orientar e fala para a senhora, é para Olha. a senhora mesmo, conta a verdade, o que está acontecendo? É né? Então, totalmente tem. personalizado, não tem 100%. uma automatização para Não, essa liberação. Existe uma automatização, né? Então, Tá. na hora que entra esse lead que a gente fala, né, inicial, ele vai para uma triagem básica que Tá. é feita, né? E dessa triagem cai direto para a mesa que a gente fala, que aí são para os atendentes. Mas sim, tem. Hoje em dia não tem, né? Hoje em dia acho que qualquer setor que tenha que trabalhar com um volume muito grande passa por uma triagem de um robô, alguma coisa assim. Sim. Mas o primeiro atendimento, o WhatsApp, você vai fazer ali um cadastro, mas vai vir um analista falar com você. Então, você nunca vai ficar sem alguém falar. Não, não tem nenhum momento em que você não fica com contato humano, é isso? Não, você Exato. vai ter algum momento de todo o seu percurso ali, você tem um contato. Legal, Tem um muito contato. E depois tem algum acompanhamento? Não, vocês acabam orientando, passam material para eles seguirem e aí depois é por eles. Por eles, né? Aí esse acompanhamento do que eles vão acertando, aí tem alguma coisa que Aí tem vocês... uma outra área, tem uma outra Sim, área. A que gente vai tem fazendo sim esse essa acompanhamento. régua de Sim. acompanhamento, de contato, sim, tem. Essa minha, que a gente tem até um e-book que chama Minha Vida Financeira Saudável. Essa a gente distribui porque a gente está ali em parceria com a ONU. Então a gente vai para refugiados, né, para associações de mulheres que precisam de auxílio. Que legal. Então, jovens. Então a gente sempre está replicando esse curso. Então a gente sempre manda, né, uma pessoa de comercial, mais uma pessoa da área de investimento para explicar como que você faz sua conta, quantos por cento é de despesa, quantos por cento ali é para sua alimentação, quantos por cento é para você se divertir, porque você precisa ter uma diversão na vida. Você não tem, né? Não dá para você sair para trabalhar e não tem que ter a precisa. porcentagem. E a gente ensina para eles. Então tem esse book, a gente dá, então tem planilhas, enfim. Então o tempo inteiro a gente sempre está ali soltando alguma coisa e hoje fazendo. você pode compartilhar com a gente qual seria não sei se é o segmento, mas a área que mais solicita empréstimo? Por exemplo, é para compra de um imóvel ou é para um carro? É empréstimo pessoal. Pessoal? É ainda empréstimo pessoal. Infelizmente, as famílias... E ainda empréstimo pessoal de baixa renda. Tá? Entendi. Então, realmente, essas pessoas precisam muito de ajuda. Porque elas entram numa bola de neve. Né? Então, elas pegam um para cobrir o outro, e realmente é o empréstimo pessoal. Você tem pessoas que estão começando a se educar com o consórcio, Tá. né? Que é um dos melhores investimentos, que se você for ver, assim, você não precisa do carro agora, consórcio é seu melhor amigo, Exato. né? Casa, esse tipo de coisa. Mas o empréstimo pessoal é o que realmente é o nosso maior volume. Entendi. É isso. Então, o nosso principal produto hoje dentro do grupo é o empréstimo pessoal. E você hoje tem algum número de quanto é esse percentual de pessoas que não são educadas financeiramente no Brasil? Ou A não? gente tem mais de 80%. É gigante. É gigante, né? Eu não 80%. imaginava que era tanto assim, caramba. Mais de 80%. Você tem a minoria. A minoria tem um conhecimento mínimo, né? Então, por exemplo, a minha filha, eu comecei a educar ela está numa escola que, graças a Deus, eu tive esse privilégio dela estar numa escola onde tem educação financeira. Que deveria ser Uma quase regra. obrigatório. Obrigatório, deveria ser a Gente, regra, né? total. E ela, quando eu entrei na Euro, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, eu sei que eu tenho uma poupança, eu quero investir na Euro. Ah, que bonitinho. Uau! Eu falei, filha, mas você não Que vai... orgulho, né, que vai. Ela falou assim, eu falei, filha, mas você não vai poder mexer no dinheirinho, hein? Ela, mas não vou mexer. Então, assim, é pouco, é quando a família já tem, né, alguma coisa que você vai ter Ou instrução. que já né? teve um aperto, ou que já vem de família. Exatamente. Mas é difícil, eu falo por mim, porque assim, eu não tive, meus pais eram super regrados, minha mãe, mas eu não tive essa coisa de vou me regrar também financeiramente. não, também não. Nossa, eu preciso juntar meu dinheirinho aqui, porque no futuro, imagina, quando o pai e a mãe falam, você fala, puta encheção de saco, o que vocês estão me falando, não quero saber. Exatamente. Porque você é jovem, revoltado, você acha que nunca vai dar problema, Você sabe que nunca tudo. vai acontecer por você. Os pais não Exato. sabem o que eles estão falando. Então você não tem isso. Então, e aí a escola não te apoia também nisso, ferrou. Você não vai ter uma educação financeira. E isso é extremamente importante, porque Muito. hoje
infelizmente no Brasil, você depender da sua aposentadoria, você tá ferrado. Se tivermos, E né? se tiver, porque senão você vai sumir. Então, assim, não dá, entende? Então, assim, se você não tiver um planejamento, eu vejo isso, a importância. Quando eu vejo alguém jovem, com seus 20 e poucos anos, eu falo, amigo, guarda. Se você começar Investe. com 100 Guarda, se eu reais, puder te dar um conselho com 42 anos, guarda. Porque assim, não existe essa educação. E nem no que investir. O que eu vou fazer? Eu vou investir em quê? O que é ser renda fixa? O que é? Não existe tá na esse mão de conhecimento. poucos. Poucos. Eu acho que, claro, a internet, muitos canais, né, do YouTube vieram para ajudar. O Primo Rico, o Primo Pobre, que é demais também, que eu adoro. Eu adoro. Eu acho A Cury, fantástico. né? Então, Sim. assim, a Cury. Então, assim, graças a Deus a internet replicou, né? Isso porque senão a gente sempre ia ficar vendo aquilo ali sem ter muito conhecimento, né? Exatamente. Então é muito importante, eu acho, que passar isso, porque como o público de vocês realmente é uma classe que não chega próximo disso. Infelizmente, não. Infelizmente, e se endivida por tudo tá tão caro que ele não consegue nem pagar, ele precisa se endividar para conseguir ter o mínimo ali, né? Início de ano ele tem um monte de coisa, né? Ele tem material escolar, porque alguns conseguem do governo, outros não. Ele tem ali o IPTU da casa dele, ele tem um monte de coisa que ele precisa Na área dar rural, conta. principalmente. Muito, que é muito. muito drástico. Por- assim, a gente até não traz vê, isso, né? Mas tem áreas muito pobres. assim, tanto que o governo lançou um outro programa para a área rural, né? Isso. Também tem o Desenrola do Agro, né? Então, assim, tem... Isso é incrível, porque realmente muito. tem ainda essas questões. Então, eu acho que ter essa educação financeira me assustou, 80%. É muito grande, gente, me é triste. assustou. Mas é, Porque infelizmente eu imaginava é isso. que hoje em dia tivesse caído nem caído, nem sabia que era tão alto, mas pelo acesso que a gente tem à informação, mas não, né? E as pessoas, por estarem nessa forma e às vezes não conseguir emprego, elas tentam empreender, né? E muitas vezes o tentar empreender também tenta empreender sem planejamento, né? Então é isso que a gente comenta. A pessoa fala assim, eu quero um empréstimo para vender. Você fez planejamento, né? Você sabe como que vai funcionar? Não adianta. Você tem que ter um caixa, entendimento total do fluxo É. de financeiro para a saúde da sua empresa, né? Não é simplesmente vou empreender e seja o que Deus quiser, né? Não, e a gente indica, olha, o Sebrae ajuda, ele tem vários programas, então vai lá, faz o curso primeiro, entende, vê se realmente é isso. Então, realmente, a Euro tenta encaminhar, né, para uma educação para que ele pegue o empréstimo consciente, porque eu quero que ele volte. Né? E se ele conseguir pegar o empréstimo e pagar, porque eu não quero que ele pegue e não pague. Sim. Né? Exato. A gente quer que ele pegue e que ele pague. Sim. Então a gente mostra para ele todos os caminhos, tomar cuidado, né? Porque tem locais que é muito fácil a aprovação, mas os juros é gigantesco. Então, Sim. assim, olha direitinho, pesquisa, não aceita o Mas primeiro. que legal isso de vocês. Nossa, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Porque é muito legal até considerar nesse ponto de falar, ó, você vai comprar a geladeira ali, vai, né, financiar. Cuidado, tem os juros, então é sempre um alerta, porque pega o vendedor malandro ali, que vê, né, que é a falta de conhecimento às vezes, e ó, manda ver. Lógico, por uma venda e tudo mais, algumas Lógico, empresas ele tem elas meta, vão. ele Sim. tem meta, não quer saber se o cara vai ter dinheiro para pagar ou não. Exatamente, né? mas é Tanto- importante ter esse cuidado com a inadimplência também desses Sim. empréstimos. Muito, porque o que adianta? Eu empresto e não recebo. Exato. Não adianta nada, Exato. né? Então realmente tem que ter esse retorno. E a gente vai lançar mais um reality aí que tá para Olha! chegar nas rádios em breve, provavelmente mês que vem tá aí, que é em cima de educação financeira também. Que Maravilha. Então vai ser bem legal. Depois o pessoal compartilha com a gente, Compartilha, porque eu não posso falar. Aí a gente importante. deixa o link também depois pro pessoal Sim. acessar. Vai ser em breve, assim? Vai, mês que vem já tá no ar. Ai, que legal! Vai estar rapidinho, tá no ar. Que Muito Vai ser bom. bem legal. Vai ser bem legal. Eu acho que a gente pode ir pro momento podcast. Você já sabia porque você virou assim pra mim. Toda vez que você vira assim pra mim, é o momento podcast. Ai, Melissa, Vamos tá lá. engraçada hoje. Hoje eu tô, é que eu dormi bem, gente. Hoje eu me permiti dormir bem. Ai, nós dormia tudo. Pode sortear um. Posso ler? Pode. Não, vamos lá. ver. Que pergunta. O que você gostaria de ter escutado lá no começo da sua carreira? Olha. Gente, isso Interessante aqui essa é pergunta. muito interessante. Ah. Eu acho que a gente está num momento de transição, né, de que muitas empresas estão preferindo até pessoas 40 a mais para empregar. Né? E não é à toa isso, não.
Eu acho que a gente está num momento de pessoas imediatistas. A gente tem que tomar muito cuidado com o imediatismo, né? Como eu comentei lá atrás, a gente tem que escalar, a gente tem que ter uma escalada. Eu tenho que ter começo, meio e fim. Eu não tenho que pular a etapa. Se eu pulo etapa, eu pulo conhecimento. Né? Eu comecei lá como assistente do diretor, eu era praticamente uma secretária dele. E eu fui aprendendo, eu fui ouvindo, eu errei, eu acertei. Eu vi que eu precisava ouvir mais, eu vi que eu precisava ser mais humana. Eu vi, por quê? Porque eu tive a minha fase do meu erro, né? Eu tive um momento que você é mais dura. E esse imediatismo faz com que os jovens pulem etapas. Não dá para eu entrar um gerente. Não dá para eu sair da faculdade e ser um diretor. Né? Porque vai faltar alguma coisa ali para você. Então, o que eu gostaria de ter ouvido? Calma, que tudo vai acontecer na hora certa. Quando você tiver o conhecimento, você vai ser. Então, seja para você ter, né? Então, seja um coordenador, seja um gerente, para depois você ter o cargo. Então, você tem que mostrar que você tem aquelas qualificações para aquilo. Aprenda, ouça, né? Veja que realmente cada pontinho e cada pessoa tem alguma coisa para agregar. A opinião não é à toa. Desde aquela pessoa que às vezes eu adoro conversar com as meninas do café. Elas têm umas ideias maravilhosas. Elas me falam, ai, dona Juliana, porque eu vi aquele negócio, ai, é mais bonito assim. Ela pode ter total razão que é mais bonito assim. Exato. Porque eu tô viciada, meu olhar é viciado. Isso, o olhar dela tem tamanha importância para olhar, será? E se questionar. Exatamente. Nossa, você não tinha pensado assim, ou olhado por esse ângulo. Então, não pule etapas. Eu acho que eu gostaria de ter ouvido isso, porque a gente quer pular, né? A gente tem vontade, a gente tem anseios. Uma pressa, né? Tem uma pressa, mas nada vai acontecer antes do tempo. E agora com tudo no 2, como que faz? Isso não é, porque o jovem, tudo no 2, escuta áudio no 2. Certeza que deve ter gente assistindo aqui no 2 também. A gente aqui... Vou me achar insuportável aí pro programa de vocês, porque assim, minha voz fica péssima no 2, coloca no 1,5, que aí você escuta mais ou menos. O 1,25 é o melhor. Porque eu sou rápida, não precisa me acelerar. Mas as pessoas estão muito aceleradas hoje, então isso é um perigo, porque... Tem que respirar. Pro áudio, pro vídeo, ok que existe uma tecnologia que vai me ajudar a acelerar, porque eu tô com pressa, porque eu já acho um pouco errado, mas ok, pra resolver isso. Mas não queira ter pressa pra tudo, porque às vezes eu falo com minhas amigas, eu falo, nossa, Van, você tá firme e forte lá nos treinos, não sei o quê, nossa, seu corpo e tal. O que você tá tomando? Eu falei, tomando o quê, gente? Tô há 4 anos treinando, que nem uma louca. Acredita em mim, vai. Eu tô construindo o músculo. Acredita em mim. E não vai chegar na academia e sair com músculo. Você Exatamente. tem uma etapa gigantesca para chegar lá. E nem cheguei ainda, tô indo. Então as pessoas acham que quer tudo pronto, já quer... É a mesma coisa, você não vai chegar num salão de cabeleireiro e vai sair já pronto em 5 minutos. Então tem que ter paciência pelo processo, porque tem coisas que não dá para acelerar. Sim. Né? Não a tem gente como. tem que ter essa consciência nos dias de hoje que tem coisas que não dá e não tem o porquê acelerar. E é o nosso maior desafio hoje para conseguir administrar essa nova geração, é exatamente isso. A pressa. Mas com jeitinho a gente consegue, né? Ai, Juliana, você consegue tudo. Nossa senhora, já virei a sua fã. Adorei o perfil dela, gente. Olha, mais do que eu esperava, de verdade. Ai, obrigada. Porque você contando uma coisa, a gente lê, né? A gente lê, fala, às vezes, né, o pessoal preenche linguiça no LinkedIn, nas câmeras, fala, tá bom. Aqui ao vivo, gente, olha, surpreendeu. Vocês arrasaram, porque assim, é surpreendente a sua história, de como você conduziu, o tamanho dos desafios que você teve, né, lidando com coisas da sua vida pessoal, em momentos difíceis com a sua filha e depois mesmo assim retomando, mostrando para o que veio. Então, muito legal o seu perfil mesmo como pessoa, parabéns. Obrigada. Fiquei muito feliz de te conhecer. Eu também, adorei você. Sempre Por favor. Volto sim. Volta e traz também o VP, eu vou tem trazer. mesma linha de raciocínio que a Vanessa. Vou trazer. As mesmas frases, olha, não te conheço, mas a gente tem algumas frases parecidas. Se quiser me mandar mensagem às 6 da manhã, eu posso ouvir algumas ideias. Vou trazer, vocês vão adorar. E eu sempre passo as ideias também, então vamos trocar. Verdade, é isso. Mas obrigada por ter vindo, volte sempre mesmo. Quando tiver qualquer novidade, a gente vai estar super aqui à disposição para te ouvir, tá Obrigada, bom? meninas, foi maravilhoso. Que bom! E para vocês que ficaram até o final, por favor, deixe o likezinho, vou relembrar vocês, porque isso, gente, é um saco. Eu sei que é um saco pedir toda vez, mas é assim que funciona os algoritmos aí desse mundo que vocês amam assistir, que a gente pode essa! Beijo! Tchau, tchau!